Eu já falei sobre vários tipos de investimentos nesse canal, também já falei sobre mudanças de hábitos que podem ser de verdade super importantes para a gente poder conseguir atingir aquele objetivo que a gente quer. Só que eu não falei ainda de uma coisa extremamente importante: como é que a gente consegue evitar erros e achar um consultor financeiro que melhor se enquadra à nossa necessidade. Então, se você não tem tempo, se você não tem disposição, ou se talvez você simplesmente não quer aprender muito sobre finanças, esse é um vídeo perfeito para você, então fica grudadinho aqui. Para você que não me conhece, eu sou a Denise Rocha e o único objetivo desse canal aqui é trazer conhecimento. Então, se você quer aprender um pouquinho de finanças pessoais e um pouquinho de viagens, quem sabe em algum momento eu vou compartilhar isso com vocês, então fica grudadinho e não esquece de apertar o botãozinho de seguir, tá bom? Eu recebi essa pergunta aqui no canal sobre consultor financeiro, então eu decidi trazer literalmente esse vídeo para explicar para vocês como achar um profissional dessa área. Apesar de eu saber que as pessoas são treinadas dentro da agência, eu também sei que o volume de treinamento é tão grande que às vezes aquele profissional não assimila tudo que ele poderia assimilar se tivesse um tempo maior. Ou às vezes até a própria agência direciona aquele profissional para vender um produto naquele período, naquela semana. Então, às vezes, o que te oferece não é necessariamente focado na sua necessidade pessoal, mas sim na necessidade de rentabilidade daquele ambiente. Então, vocês vão aprender hoje de verdade como identificar o profissional que está interessado em você e não somente em trazer rentabilidade para onde quer que eles trabalhem, tá bom? Um consultor profissional vai ter de verdade foco não apenas no seu objetivo, mas ele também vai prestar muita atenção no nível de risco que você está disposto a assumir. Porque esse profissional, ele vai literalmente lidar e gerenciar o seu dinheiro e ele vai te preparar para eventos importantes da sua vida. Eventos como o empréstimo de um carro, o empréstimo de uma casa, vai te preparar para a sua aposentadoria, vai te ajudar a criar investimentos consistentes. Quando eu comecei a fazer ou iniciar a ter interesse em fazer investimentos, eu fui no andar de baixo da agência onde eu trabalhava, ou melhor, do departamento onde eu trabalhava, então eu desci na agência e fui perguntar sobre o tipo de investimento que eu poderia fazer pro valor de dinheiro que eu tinha, tá? Porque eu tinha um valor razoável e queria continuar fazendo depósitos mensais. Só que naquele dia eu lembro que ela me ofereceu um consórcio e eu sabia pouco de consórcio, mas o que eu sabia era que o dinheiro ia ficar preso por um tempo, eu só poderia retirar o dinheiro quando eu fosse sorteado, quando desse um aporte específico, e eu não queria ter o meu dinheiro preso, sabe? Então o pouquinho de conhecimento que eu tinha lá atrás me fez identificar que naquele momento aquela profissional não estava oferecendo o que era melhor para mim, no meu ponto de vista e no meu pouco conhecimento que eu tinha naquela época. Então eu acho super importante a gente de verdade identificar se o que estão nos oferecendo é aquilo que nós estamos procurando, mesmo quando a gente não sabe o que a gente está procurando. Então eu não sabia exatamente o que eu queria, mas sabia que aquilo não era o que eu queria, entende? Então é importante a gente saber reconhecer esse tipo de profissional, mesmo que não necessariamente a gente tenha muito dinheiro para investir, mas ainda assim é bom identificar eles, entendeu? E gente, não é simplesmente só sobre ter um consultor financeiro, é sobre ter um profissional licenciado. Por que o licenciado é tão importante? Ele foi treinado para literalmente saber lidar com o seu dinheiro. Não é simplesmente alguém que está dando uma orientação como eu faço aqui online, é alguém que vai literalmente gerenciar o seu dinheiro. Você vai colocar o seu dinheiro numa conta, aquela pessoa vai provavelmente dizer ou fazer ou investir onde ele acha que é melhor. Então, por isso que é tão importante você saber se aquela pessoa é licenciada. Os jeitos que a gente tem de encontrar profissionais licenciados podem variar desde indicações de amigos, de colegas de trabalho, de empresas que você já lida, tá bom? Então, se você tem contato com o seu banco, você pode perguntar para o seu gerente de banco. Às vezes ele tem alguém fora da instituição que pode te ajudar. Talvez os contadores também vão ter indicação para você, entende? Agora, se você não tem ninguém que possa te indicar, você ainda pode ir online, porque online também é possível achar profissionais. E onde é que você encontra? Pelo site da CVM, que é Comissão de Valores Mobiliários. Neste site, você vai conseguir encontrar profissionais por nome, se você tiver, por número de licença, se você tiver. Você vai conseguir, inclusive, saber se a licença desse profissional está ativa ou se ele tem algum processo no nome dele. Quando eu trabalhava na Austrália, era muito comum os clientes chegarem pra gente fazendo várias perguntas. Então, é exatamente isso que você pode fazer com a pessoa que você quer trabalhar, tá bom? Isso pode ser
você aplicar a qualquer profissional. Então, suponhamos que você está procurando um consultor, você tem 2, 3 nomes na sua lista, onde você quer trabalhar com um deles, começa a fazer perguntas. Comece a literalmente perguntar onde ele estudou, quanto tempo que ele estudou, quanto tempo faz que ele pegou o diploma dele, se ele trabalha nessa empresa, quanto tempo que ele trabalha nessa empresa. Você pode também perguntar para eles sobre casos de sucesso, ou seja, se ele conseguiu fazer muito dinheiro com o cliente, como foi que ele fez, o que foi que aconteceu, se o cliente continuou investindo, se o cliente saiu, se teve algum tipo de caso onde ele não teve sucesso e qual era o acordo que ele tinha entre o cliente, como que foi a situação e por que que ele acha que ele errou naquela situação. Esse era um tipo de pergunta que eu recebia na agência quando eles vinham me perguntar alguma coisa. Então é super interessante porque a gente não tem o hábito de fazer isso. E outra coisa super importante, lembra que não é ele que está te fazendo um favor, é você que está fazendo um favor em contratar aquele profissional. Então não fique constrangido ou preocupado em fazer esse tipo de pergunta. Você quer o melhor profissional para você e para sua vida. Então tome cuidado quando você vai contratar alguém, tá bom? Não deixe de comparar os profissionais, isso também é super importante. Então, se você tem um profissional A, profissional B e profissional C, veja qual deles tem aqueles pontos que você está procurando, por exemplo, se ele é atencioso, se ele prestou atenção no que você falou, se ele respondeu suas perguntas. Compare os profissionais, entende? Não assine absolutamente nada se você não estiver seguro, porque às vezes eles vêm com essa pressão de assina agora para você ter essa taxa especial, ou assine agora para você ter que ter esse tempo de contrato, whatever, sabe? Esse tipo de coisa. Não assine se sua mente não estiver tranquila em assiná-lo, o seu coração não estiver dizendo pra você assinar. Lembra que eles estão lidando com o seu dinheiro e é o seu dinheiro que vai mudar seu futuro. Então não coloque ele na mão de qualquer pessoa, tá? É só você pensar assim, você faria a cirurgia com um médico que não tem licença médica pra operar? Provavelmente não. Pense da mesma forma quando você tiver que colocar o seu dinheiro na mão de alguém. Não coloque o dinheiro na mão de alguém que você não se sinta confiante completamente, tá bom? Existem situações de fraude, sabe? Existiu uma situação na Austrália, quando eu tava morando lá, de uma mulher chamada Melissa, que ela deu golpe em todo mundo que ela conhecia. Amigos, empresas, várias pessoas. Ela tinha conhecimento financeiro, obviamente, não vou dizer que não. Só que as pessoas colocavam dinheiro na mão dela e ela investia. Só que no final ela não investia, ela colocava na bolsinha dela, sabe? Na carteira. E aí as pessoas que confiaram nela, todo mundo perdeu o dinheiro, porque foram milhões investidos, milhões perdidos. E a mulher literalmente sumiu, ninguém sabe dela. Alguns dizem simplesmente que ela tá se escondendo. Então, sejam conscientes quando vocês estão colocando o dinheiro de vocês na mão de alguém. Então, não hesitem em fazer perguntas, fazer comparações, ter certeza que vocês estão lidando com um profissional licenciado, tá bom? Afinal, é o seu dinheiro que você tá lidando, né? Que você tá dando pra alguém ter que cuidar dele, tá? Então, não pense duas vezes, tá? E muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer mesmo ter vocês aqui até o final. Tenham um ótimo fim de tarde. Beijo, até a próxima.